Então a gente daqui a pouco volta nisso e você nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Agora a gente vai falar de COP, a gente vai falar de meio ambiente, a gente tem uma entrevista com Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, foi ministra nos governos Lula, Dilma entre 2010 e 2016. Muito bom dia, Isabela, obrigada por estar aqui com a gente, por participar aqui da nossa programação, nesse momento em que a gente está falando diariamente sobre COP. Então, muito obrigada, bom dia. Eu já queria aproveitar para perguntar sobre o balanço até agora da COP, né? A gente tem feito a cobertura, tem muita gente envolvida e tem vários aspectos que chamam a atenção, né? Então, o pedido para mais acordos, o pedido para mais atenção, que é o objetivo da COP, e ao mesmo tempo a falta de aderência de países muito importantes. Qual a sua análise do evento até agora? Bom, vamos lá. Nós temos 50 mil pessoas vieram a Belém para formalmente registradas ou acreditadas pela Convenção do Clima, pelo Secretariado da Convenção do Clima do Acordo de Paris, para participarem da COP. Isso é visto como um sinal muito positivo, tá? No momento em que a questão climática está na centralidade, faz parte também dos debates que envolvem essa reorganização do mundo. A principal sinalização disso é exatamente o desembarque dos Estados Unidos do Acordo de Paris e, obviamente, todo um processo de novos investimentos em torno de combustíveis fósseis no mundo, concorrendo também com os investimentos em energias renováveis, que o ano passado foram os maiores investimentos da história. Então, nós temos a COP sendo, de fato, com mais de cerca de 50 mil pessoas dentro da área da COP. Mais de 50 mil pessoas vieram a Belém. Nós temos cerca de 1.300 eventos diários acontecendo. São 13 mil eventos agendados sobre discussão climática nos 2 dias da COP em Belém. Isso está sendo visto de uma maneira muito positiva do ponto de vista de atendimento e participação e engajamento nos debates que necessitam ser feitos em torno da implementação do Acordo de Paris. Outro lado da questão, que você também pontua, é o aspecto de que países importantes não têm mais a mesma voz e a mesma liderança que tinham no passado. Isso é muito representativo, não só pela questão dos Estados Unidos. Todo mundo lembra que no Acordo de Paris o presidente Obama foi um líder da construção do Acordo de Paris, mas também países que tradicionalmente têm um engajamento na questão climática estão enfrentando dificuldades domésticas, ou seja, os assuntos nacionais estão literalmente contaminando o engajamento internacional e novos compromissos em torno de ambição climática. Isso é uma realidade do que a gente chama da geopolítica global do mundo, no encontro com as discussões climáticas. E essas discussões climáticas, por outro lado, não estão mais circunscritas somente aos ambientes das COPs, né? Todos os, a gente chama em inglês like-minded blocks, como os países estão se combinando entre si, como o G20, o G7, o BRICS Plus, todos esses grupos de países estão discutindo o clima. Então, é uma percepção política nova. Como é que você avança com as discussões multilaterais e como é que você avança no que a gente tem chamado aqui no jargão, na área internacional, de uma espécie de um minilateralismo, não um multilateralismo de países importantes na equação de soluções climáticas se movimentando para estarem alinhados e assegurarem que a gente possa avançar no debate de ambição climática, de mitigação, e o que deve sair agora da COP, que é a nova meta global de adaptação. Isabela. Então, as negociações seguem. Oi. Não, só para a gente entender, obrigado pelas explicações até agora, mas assim, para a gente entender em que momento da história a gente se situa, depois que Donald Trump entrou nos Estados Unidos, como você mesma disse, saiu do Acordo de Paris, a gente vê a postura da China não é nem um pouco interessada no meio ambiente, a gente está vendo um mundo desinteressado, a Europa nem entregou as metas para a COP, entregou atrasado, né? Desculpe, não entregou atrasado, entregou no prazo, teve prorrogação de prazo para todos os países, entregou o NDC com ambição bastante expressiva. Entregou. Tá? Então, eu acho, primeiro, a China, quero lhe dizer também que a China é um país que cumpre
as suas metas e vai além do que ela estabelece de compromissos. Quem está fora da equação, como governo federal, são os Estados Unidos. Não quer dizer que os subnacionais, os estados americanos, não estejam se movimentando e as empresas. Aqui no Belém, você está vendo os grandes investimentos, as discussões extremamente colocadas, estruturadas de continuidade, de investimentos na descarbonização da economia dos Estados Unidos. Então, você tem as contradições da política, do que eu chamo de geopolítica, e uma ação vindo dos não chamados os atores não governamentais ou os atores subnacionais se movimentando para dar continuidade aos compromissos assumidos em país. Então, está tendo um momento de transição. Tá? É um momento complexo do mundo, tá? Um momento muito diferente que 10 anos atrás. Agora, eu acho importante, por exemplo, toda a transformação econômica da China, toda a transformação econômica é um chamado plano de civilização ecológica nos últimos 20 anos. E é impressionante, os números são impressionantes, a China é quem mais investe em energias renováveis no mundo, mas também é fortemente dependente de combustíveis fósseis. Essas transição, essa que eu chamo de dark side da agenda climática, isso precisa ser colocado com toda a transparência para as pessoas entenderem a complexidade das soluções climáticas, que significa, em última instância, mudar a economia do mundo. Tá? Então, é preciso ter serenidade para entender que nós estamos, sim, avançando, talvez não na velocidade que a gente precisa avançar, mas apontar na direção certa. Eu acho que isso vai sair daqui de Belém, em função da adoção da chamada agenda de ação e a decisão de implementar soluções e não mais ficar somente negociando. Tá, eu acabei não fazendo a pergunta, mas estão retomando, Desculpe. tudo bem. A senhora fala em dark side, que é um lado negativo, a gente poderia dizer assim, e ao mesmo tempo em transição. As instituições, a senhora inclusive faz parte de um painel de alto nível da ONU e certamente está acompanhando de perto isso, mas instituições que também acompanham de perto os desenvolvimentos em cada um dos países com relação ao Acordo de Paris, afirmam que nenhum país, nem mesmo, pego aqui como exemplo a Noruega, que é exemplar, não cumpriu tudo o que fez. Eu acho assim, eu entendo, é importante a gente não desanimar, obviamente, não desanimar os políticos, mas a minha pergunta era, estamos no momento mais difícil da história recente com relação ao combate, ao avanço de toda essa destruição do planeta que a gente está vivendo? Olha, eu não acho, eu não colocaria o mais difícil, eu colocaria talvez o momento mais estratégico da questão climática. Vamos acelerar as soluções com uma ou não, com uma questão que é muito diferente de toda a história do chamado enfrentamento das questões climáticas. As mudanças climáticas já estão acontecendo. Todo o desenho das negociações internacionais até essa COP estava projetado para acontecer no final do século, ou acontecer, os eventos extremos começarem a estar mais intensos a partir de 2050. Começaram a acontecer em 2024, 2025. Nós temos 2 anos que nós rompemos a barreira do 1,5 grau e, portanto, nós estamos negociando as questões com a questão climática acontecendo. Ela não é mais um assunto do futuro, o risco climático está presente, não só pelos eventos extremos, pelas incertezas também de como você vai continuar produzindo, gerando riqueza, se você, por exemplo, não tem uma regulação do tempo como existia antes. Ou a demanda, que agora é nova, importante, a nova pressão sobre as soluções da questão climática, envolvendo descarbonização e eletrificação, e o mundo dos minerais críticos, estratégicos de recursos naturais. Essa transição de uso de recursos naturais, isso virá para a mesa, isso significa pressão adicional sobre o planeta. Então é preciso ter clareza de quais são as soluções, como que isso vai acontecer e como é que você pode trabalhar sim soluções, entendendo o momento, por isso que eu chamo de transição, o momento de transição do mundo, de ordem internacional do mundo, do sistema de cooperação internacional do mundo, de como é que os países se relacionam entre si. Vale lembrar aqui, observar, que nós temos hoje uma matriz energética global dependente de 82% de combustíveis fósseis. Então, para mudar a questão, para enfrentar a questão climática, nós temos que progressivamente tirar os combustíveis fósseis da matriz energética global e mudar a economia do mundo. Esse é o desafio pragmático, que eu falei do dark side, o lá oculto. Tem que explicar o que significa o desafio climático e manter, sim, uma ambição de continuar lidando com isso, porque a questão climática já está na sala e, portanto, nós temos que começar a retirar carbono da atmosfera e essa COP, isso é claro, tem um mercado definido sobre isso já e as coisas estão avançando com a participação do setor privado e do setor financeiro. Agora, não, na minha opinião, não na velocidade e no engajamento político concreto, estruturado que a gente precisa para enfrentar as questões climáticas no mundo. Só para a gente fechar,
a gente tá, para quem chegou agora, a gente está conversando com Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente durante os governos Lula e Dilma Rousseff, e que hoje posso dizer, conselheira de um painel de alto nível da ONU, correto, né? Não, eu sou co-presidente do painel de recursos naturais da ONU. Sou co-chair, tá? E membro do Conselho Econômico da ONU. Mais ainda, mais importante ainda. Como é que a senhora, só para a gente encerrar aqui, como é que a senhora avalia? Não falo do momento que tenha sido antes da COP, o anúncio, isso aí tinha que ser qualquer momento, isso não importa, mas o anúncio do governo federal brasileiro de liberar, de querer explorar petróleo na foz do Amazonas. Olha só, eu sou muito pragmática, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito realista, eu não sou uma pessoa que fico fazendo espuma em torno das coisas. O Brasil, no governo Fernando Henrique, tomou a decisão estratégica de deixar de ter a dependência do Brasil de importação de petróleo do mundo. Foi a Lei 9478, mudou o sistema de concessão e de lá para cá o Brasil vem explorando petróleo, tá? E buscando a sua autossuficiência, que foi alcançada no governo Lula. Depois veio a fronteira tecnológica do pré-sal. O Brasil virou um grande produtor de petróleo e agora ele é um grande exportador de petróleo. Esse é o contexto que nós temos que discutir. Quando o Brasil, nessa condição, que não produz petróleo só na foz da Amazônia, produz na Bacia de Campos, produz na Bacia de Pelotas, produz na picanha azul do pré-sal, qual a decisão estratégica que o Brasil pode e deve tomar em função de que a variável climática fará parte dessa decisão? Todas as decisões que trazem o Brasil bem posicionado para ser um líder na questão climática, a matriz elétrica brasileira, renovável, que nós temos tanto orgulho de falar, essas decisões foram tomadas 50 anos atrás, não foram motivadas pela questão climática. A agricultura tropical brasileira, os biocombustíveis, tudo que nós chegamos falando, estamos posicionados para sermos um vencedor na questão climática, essas decisões foram tomadas pelo país, não motivadas pela questão climática. Então, o que eu entendo é que nós temos que, na realidade, passar a discutir as variáveis que levam a tomar as decisões, né, não somente do governo, do Congresso, regulação do mercado, dos empresários, como que o Brasil vai lidar com a variável climática e que decisões são essas que precisam ser tomadas que nos levem, no meu entendimento, inclusive, à progressiva remoção da presença do petróleo, não só na nossa matriz energética, que são cerca de 50%, mas na nossa capacidade de ser um produtor e exportador de petróleo. Entrando na agenda também o novo debate sobre minerais críticos, e o Brasil será um grande provedor de minerais críticos para a sua economia e para a economia do mundo. Então é preciso estruturar o processo de tomar de decisão, estruturar o debate político e ainda sairmos desse achismo de polarização, como eu já disse publicamente, e de politização de temas que o Brasil precisa escolher por onde que ele vai, como é que ele vai ter dinheiro, como é que ele vai gerar riqueza, como é que ele vai ter um desenvolvimento menos vulnerável à questão climática e ser sim um player internacional importante para ajudar a descarbonização do mundo. Então, eu acho que os debates devem ser melhor estruturados e explicar à sociedade, explicar a todo mundo quais são as decisões necessárias. Eu sinto falta, como brasileira, de um debate realmente político, estruturado, que a gente possa entender por que caminho nós estamos indo. Se sair dessa polarização, desse debate menor e chamando a atenção. Temos que tomar a decisão olhando a questão climática e as outras variáveis como o mundo digital tecnológico. É um outro mundo, acho bom o Brasil. Se eu terminar com essa frase para você, o Brasil precisa ter o futuro como aliado e parar de ter um passado em movimento. Que façamos novas escolhas. Muito obrigado, Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula, governo Dilma, tem hoje um papel importante na ONU. Concordamos todos aqui, não queremos que polarização guie os debates, falamos disso todos os dias aqui, porque a gente não aguenta mais, a gente quer política no sentido com P maiúsculo, de políticas que façam a vida do brasileiro melhorar, que façam colocar o Brasil no caminho certo. E não essa politiquinha que a gente tem visto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas palavras. Concordo com você. Conte comigo na estruturação de novos caminhos, novas conversas. Muito obrigado. Bom dia. Tudo de bom.